Prontos? Preparados para se aproximarem um pouco mais da realidade espiritual de Cristo? Neste caso, meu amigo, me acompanhe na leitura do Evangelho de João, no capítulo 8, versículos 56 a 58. Preste atenção nas palavras de Jesus. Disse Jesus: Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia. Viu e alegrou-se. Repito, disse Jesus: Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia. Viu e alegrou-se. A pergunta que se levanta é: Abraão avistou o homem Jesus ou o Espírito de Cristo? Você sabe a resposta? Não? Então veja bem. Vou te dar duas opções e você escolhe a que te parecer melhor. Veja o que consta. No livro de Gênesis, capítulo 18, versículos 1 a 8. Depois apareceu o Senhor a Abraão e levantou os olhos, e eis 3 homens estavam em pé junto a ele. E disse: Meu senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, roga-te que não passes de teu servo. Traga um pouco de água e lavai os vossos pés. E tomou manteiga e leite e a vitela que tinha preparado e pôs tudo diante deles. E estava em pé junto a ele embaixo da árvore. E comeram. Deus, nessa ocasião, já havia se apresentado a Abraão. Sim, Abraão viu a Deus e se alegrou. Mas Deus aqui era um homem, mas não era o homem Jesus. Mas era um homem, pois ele comeu e lavou os pés e descansou. Sim, meu querido amigo, como o próprio Jesus afirmou, Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia. Naquela ocasião, o homem Jesus não existia. Mas ali estava Deus, em forma de um homem, na presença de Abraão, comendo e descansando. Também devemos levar em consideração, como eu disse, que iria te dar duas opções. Veja, a continuação desse desfecho. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos, afirmaram eles a Jesus. E vistes a Abraão? Sim, porque Abraão havia existido cerca de 2000 anos antes do nascimento de Jesus. E eles afirmaram: tu ainda não tens 50 anos. Como vistes a Abraão? Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Quem exatamente ele era antes de Abraão? O homem Jesus? Não. O Espírito de Cristo, meu querido amigo. Quer que eu prove? É claro que eu vou provar. Veja o que consta no livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 6. E porque sois filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho para habitar em vossos corações, que se chama Abba Pai. Abraão, eu te pergunto, era filho de Deus? É óbvio que sim. E diz: e porque sois filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho, que é Cristo. Desta forma, podemos entender por que exatamente Abraão viu a Deus. Sim, porque ele viu este Espírito de Cristo vindo sobre ele, porque diz as Escrituras, e não sou eu, o Espírito de Cristo que estava sobre os profetas, o Espírito Santo enviado do céu, como o próprio Paulo afirma no livro de Gálatas. Repito, e porque sois filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho para habitar em vossos corações. O Espírito que se chama o próprio Pai. Este Espírito havia sido recebido por Abraão. Sim, por isso ele se tornou filho de Deus. Sim, por ser filho de Deus, ele havia recebido este Espírito de Cristo. Nesta ocasião, podemos entender que Abraão avistou o Espírito de Cristo vindo do alto sobre ele, da mesma forma que aconteceu com Jesus e com os apóstolos. Sim, meu querido amigo, lá no Pentecostes. Também, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 17, diz: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele vive convosco e estará em vós. Mais uma vez eu te pergunto, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Mas Abraão era filho de Deus.
ele recebeu este Espírito. E ele o viu e o reconheceu, que este Espírito era o próprio Cristo. Por isso disse Jesus: Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia. Viu e alegrou-se. Sim, porque ele viu este Espírito vindo sobre ele, da mesma forma que Jesus avistou o Espírito de Deus descendo sobre ele. Sim, meu querido amigo. Também no livro de 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 16, diz: porquanto somos santuários do Deus vivo, como declarou o próprio Senhor: habitarei neles, e entre eles caminharei. Serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por certo que esta passagem se aplica a Abraão, porquanto somos santuários do Deus vivo? Sim, porque Abraão também havia recebido este Espírito. Habitarei neles. Sim, Deus habitava na pessoa de Abraão. E entre eles caminharei, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Neste caso podemos entender, meu querido, por quê? Disse Jesus: Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, viu e alegrou-se. Porque ele havia recebido este Espírito de Cristo que havia descido do alto sobre ele. Nada tem a ver com Abraão ter avistado o homem Jesus, que nasceu somente 2000 anos depois da sua morte. Neste caso, das duas, uma. Ou Abraão avistou de fato um homem, sim, que havia representado Deus naquela ocasião, que possuía o Espírito de Cristo, ou ele avistou o próprio Espírito de Cristo vindo sobre ele. Ou a terceira opção, ele havia se tornado exatamente este homem que havia descido do céu, que é o próprio Cristo. Porque diz: depois apareceu o Senhor a Abraão, e levantou os olhos, e eis 3 homens, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, diante dele. E disse: meu Senhor, se agora tem achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. E ele não passou. E fez morada em Abraão. Sim, como disse, habitarei neles, e entre eles caminharei. Abraão havia se tornado o próprio Deus daquela geração, porque havia se tornado santuário de Deus. Havia recebido este Espírito de Cristo que havia descido do alto. Este Espírito de Cristo foi quem Abraão viu naquela ocasião que Jesus relatou. Você ainda está com dúvidas? Quer que eu te ajude a chegar ao pleno conhecimento da verdade? Sim, eu te ajudarei. É por isso que estou fazendo este vídeo. Veja o que consta no livro de 1 João, capítulo 3, versículo 24. Quem guarda os seus mandamentos, em Deus permanece, e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Esta passagem se cumpriu sobre Abraão. Repito, quem guarda os seus mandamentos. Abraão guardava os mandamentos de Deus. Em Deus permanece, e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Abraão recebeu este Espírito de Cristo, e Deus permanecia nele, e ele em Deus. O mesmo se repetiu com Jesus, e também com os apóstolos, e deve se repetir com cada um de nós. Quer que eu prove? É claro que eu provo, meu querido amigo. Veja o que consta no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 10. Não crês, disse Jesus, que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Da mesma forma que o Pai estava nos apóstolos e os apóstolos estavam no Pai, havia acontecido com Jesus e antes havia se repetido com os profetas e com os patriarcas, conforme mencionei a respeito da pessoa de Abraão. Repito, disse Jesus: não crê tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Sim, meu querido amigo, conforme, repito, livro de 1 João 3,24. O apóstolo João disse: quem guarda os seus mandamentos, em Deus permanece, e Deus nele. Sim, exatamente a mesma descrição das palavras do homem Jesus. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? E Jesus acrescenta: as palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo. O mesmo se repete com os apóstolos. Veja, Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 20. Isso porque não sois vós que estareis falando, mas o Espírito de vosso Pai é quem se expressará através de vós.
Assim como não era o homem Jesus que estava falando, mas sim o Espírito de Cristo através dele, o mesmo se repetiu com os apóstolos. E o mesmo havia acontecido com os profetas. Inspirados por este Espírito de Cristo, eles relataram tudo aquilo que Deus havia afirmado que eles deveriam falar. Pois Moisés também não falava nada de si mesmo. Sim, meu querido amigo, também. No livro de 1 João, capítulo 4, versículo 4, diz: Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas. Por quê? Preste atenção. Maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Porque estes haviam recebido este Espírito de Deus. Este Espírito de Deus que estava neles era maior do que os que estão no mundo. Sim, maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. Este Espírito de Cristo orientava o homem Jesus sobre o que deveria falar e como relatar a seus irmãos. O mesmo havia acontecido com os profetas e deveria se repetir com os apóstolos. E o mesmo deve se repetir com cada um de nós, porque foi o próprio Jesus quem afirmou: Não vos deixarei órfãos, vou enviarei o Espírito Santo, o Espírito da verdade. Sim, este Espírito é o Espírito de Cristo que vem do alto sobre os homens. Para encerrar, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quando? Quando o homem Jesus nasceu? Não, meu querido amigo. Nada tem a ver com o homem Jesus. Repito, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Você não compreendeu exatamente o que aconteceu com Abraão? Abraão já havia avistado a pessoa de Deus e ele era um homem. Se Deus era um homem naquela ocasião que estava comendo e bebendo, podemos entender que desde aquela ocasião, desde aquele momento, o Verbo já havia se feito carne. Também, na mesma linha de raciocínio, Abraão já havia recebido este Espírito de Cristo. Neste caso, o Verbo já havia se feito carne sobre Abraão. Também os profetas receberam este Espírito de Cristo. Então ali o Verbo já havia se feito carne sobre eles. O mesmo se repetiu com Jesus e com os apóstolos. E deve se repetir com cada um de nós. Porque foi Jesus que afirmou que nós devemos receber este Espírito da verdade, que o mundo não pode receber e nem o ver, mas que ele estaria em nós. Este Espírito é o Verbo de Deus. Quando você vir a receber este Espírito de Deus, novamente o Verbo estará se fazendo carne. Porque nem todos possuem este Espírito da verdade. Porque o mundo não pode receber. Disse Paulo, se é que o Espírito de Cristo está em vós. Porque aquele que não tem o Espírito de Cristo não pertence a ele. Se você ainda não nasceu de novo, se você ainda não recebeu este Espírito de Cristo, então o Verbo ainda não se fez carne sobre você. Para encerrar, medite e reflita sobre estas palavras. Disse Jesus que nós precisamos nascer de novo. Como se faz para nascer de novo? Não se faz absolutamente nada. Quem gera o filho é o Pai. Você será gerado. Você não faz absolutamente nada para nascer. É a palavra da verdade que nos gera através do Espírito de Cristo. Você não faz nada para nascer. O filho não tem participação. É o Pai, através do seu Espírito, que gera o filho. Está dado o recado. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.